Boa noite. No Band Entrevista de hoje, o assunto é mobilidade e os desafios do transporte público em uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes. Integração entre sistemas, qualidade do serviço e preço. 2020 começou sem aumento da tarifa de ônibus, mas até quando? Quem responde é o secretário de Mobilidade, Fábio Mota. Boa noite, secretário. Boa noite, prazer. Prazer nosso. Vamos começar falando, claro, então, em relação à tarifa de ônibus. No 1º de janeiro não teve, pelo menos por enquanto, mas como é que está isso? É possível que esse ano ainda tenha? A cidade tem a concessão de serviço de transporte público na cidade, e essa concessão tem as cláusulas contratuais, os direitos e os deveres. Da mesma forma como tem os deveres de colocar os ônibus, por exemplo, com ar-condicionado, a prefeitura tem essa ação de fazer um estudo de equilíbrio financeiro do contrato e sempre no primeiro trimestre, ou seja, pode ser janeiro, fevereiro e março, assim que concluir, divulgar o valor da nova tarifa de ônibus. Se você geralmente tem inflação, você tem tarifa reajustada. Se não tem inflação, não tem tarifa reajustada. Então, eu acho que no máximo, até final de fevereiro, início de março, a ASAL, que é a agência que faz esse cálculo, deve estar fechando e passando para o prefeito e ele aí divulgando. Ou seja, logo depois do carnaval deve ter essa notícia em relação ao aumento da tarifa, mas você tem uma noção de quanto vai ficar? E essa talvez seja a discussão em relação de quanto seria esse aumento. Você tem que pegar o índice inflacionário, né? E aí você, dentro da forma paramétrica estipulada, tem lá o reajuste do diesel, o reajuste do pneu, então e junta isso com o índice inflacionário e chega ao número final. Como só em janeiro, só em fevereiro você tem o índice acumulado do ano, então só agora em fevereiro é que você teve, que é 4 alguma coisa, esse índice junto com a forma paramétrica para chegar a uma solução. Nesses últimos dias também se teve uma discussão em relação de uma implantação de ônibus elétricos aqui na capital. Isso é uma nova alternativa do transporte público, mas isso também é a preocupação se isso pode interferir também em relação à tarifa do ônibus. Tá, na verdade nós temos uma obra coordenada pela CEMOB, que é o BRT, que a gente pretende entregar em novembro o trecho 1 do BRT. Estamos em processo licitatório do trecho 2, que sai do Parque da Cidade até a Lapa, também processo licitatório do trecho 3, que sai do Parque da Cidade até o Posto dos Namorados, e a ideia é que esse sistema todo seja operado por ônibus elétricos, energia renovável, energia limpa, e que não ajuda o meio ambiente pelo fato de você não estar expedindo gases para o meio ambiente. Não sei se vocês que estão nos vendo sabem, mas hoje o sistema de transporte é o sistema responsável pela maior quantidade de gases que originam o efeito estufa. Então, essa é a ideia, você ter ônibus elétrico para você neutralizar essa questão desse passivo do meio ambiente. E a ideia do ônibus elétrico, nós fizemos aqui um workshop, trouxemos operadores, trouxemos as empresas que produzem os ônibus elétricos, instituições financeiras que financiam esse tipo de ônibus elétrico. O desafio é grande porque os ônibus elétricos chegam a ser 3 vezes mais caros do que um ônibus normal. Então o que a gente está tentando é fechar essa equação, para depois de ter fechado essa equação, chamarmos o operador de sistema de transporte público da cidade de Salvador para tentar implantar o ônibus elétrico no BRT. A ideia é implantar no BRT. E se isso iria impactar na questão da tarifa, não, porque o investimento do veículo não entra, mas sim os insumos que entrariam. Então, nesse caso, a energia é até mais barata do que o diesel, e se tivesse impacto, seria impacto para baixo, não para cima. Agora, ainda falando sobre o transporte público em relação aos ônibus, esse início de ano também foram implementados na frota mais veículos com ar-condicionado, né? Quantos veículos hoje circulam na cidade com ar-condicionado? Sim, é uma conquista. Nós moramos numa cidade muito quente, o ônibus com ar-condicionado chega numa boa hora, já deveria até ter chegado antes, mas graças a Deus chegou agora. Nós temos mais de 250 ônibus hoje com ar-condicionado na cidade de Salvador. Temos 250 para entrar ainda nesse ano 2020. A ideia é você chegar no final de 2020 com 500 ônibus com ar-condicionado, e aí, como esses ônibus estão sendo colocados nas linhas de maior demanda, no final do ano nós podemos dizer que nós teremos 65% da população que anda de ônibus sendo transportado por ônibus de ar-condicionado, que mesmo a gente tendo aí 2.300 veículos na cidade,
Os 500 ônibus, que corresponde aí a cerca de 39, 40 linhas de ônibus, são as linhas que mais transportam as pessoas que andam de ônibus na cidade de Salvador. A escolha, então, é justamente por aí, né? Em relação à demanda. O critério é esse, as linhas de maior demanda vêm recebendo os ônibus com ar-condicionado. Posso até adiantar que a próxima linha para receber ônibus com ar-condicionado é a linha da área da Santa Mônica, que é uma linha operada pela CSN, que deve receber os próximos ônibus e lá serão colocados os próximos ônibus com ar-condicionado. Nesse início de ano também se falou sobre que deve começar a operar em março a integração com a frota complementar, não é isso? Que são os chamados amarelinhos. Sim. É uma discussão de longo tempo, os amarelinhos tiveram que se adaptar primeiro para essa integração, trocar os validadores, porque o validador que ele tinha antigo não era compatível com os equipamentos que tem nos ônibus e que também não tem com o metrô. Foi feito isso, nós estamos em processo e temos até uma data, a nossa data é 21 de março, a ideia é que 21 de março a gente faça a integração dos amarelinhos com os ônibus, isso é certeza. Com o metrô nós estamos discutindo ainda tanto com o metrô como o Estado, aguardando o desenrolar do TAC que foi feito, para ver se integra também com o metrô. Mas no primeiro momento, 21 de março, com certeza, os amarelinhos vão estar integrados com os ônibus do sistema STCO. Isso é bom para a população, porque hoje ainda tem pessoas que pegam o amarelinho e tem a necessidade de ter a sequência de viagem com o ônibus normal, e aí você acaba pagando duas tarifas. Então, com isso, era o último modal que a gente tinha, que passa a estar integrado com os ônibus todos da cidade de Salvador. Agora, esse TAC que foi assinado com o Ministério Público prevê também que a Prefeitura faça uma nova licitação do transporte complementar ainda esse ano, é isso? Primeiro prevê que os amarelinhos se adequem à questão dos 8 anos. Então, para você integrar, você tem que ter as condições de acessibilidade e ter 8 anos de idade. Então, os carros que têm mais de 8 anos têm 120 dias para se adequarem. Ou seja, se não se adequarem, não vão integrar com os ônibus, vão continuar rodando da forma que estão. E o TAC também prevê que até novembro do ano 2020 a Prefeitura lance o edital para um processo licitatório dos ônibus amarelinhos do sistema ITEX, que é o sistema complementar da cidade de Salvador. Secretário, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo e Band Entrevista volta já. Quer 200 mil na conta? O Bahia da Sorte pode te ajudar. Na semana especial do Bahia da Sorte tem 200 mil reais no quarto prêmio, além de 20 mil do primeiro ao terceiro prêmio. Certificado de contribuição Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Alguns dizem que a nossa fé é a mais forte. Outros que as nossas cores são as mais vibrantes. E tem aqueles que acham a nossa cultura única. Mas essa riqueza vem da nossa história, da raiz do nosso povo. História que se mistura à música, às festas, aos lugares e que deixa um legado. O nosso jeito autêntico de ser passeia da zona da mata ao sertão, da Mata Atlântica ao Cerrado. Nossa natureza exuberante tem chapadas, dunas, mangues, rios e mares. E tudo isso sem esquecer da nossa indústria cada vez mais dinâmica e de um mercado que só cresce. Temos a garra e a força de um olhar que não para de sorrir. Band Nordeste, olhar de quem acredita. Últimos dias da maior volta às aulas do Brasil no Mini Preço. Os melhores produtos a preços imbatíveis. Tudo em até 10 vezes sem juros. Caixa de tinta guache a partir de R$ 2,99. Papel sulfite Seninha por R$ 3,99. Mochila com rodinhas a partir de R$ 49,90. Vem pro Mini Preço. Já raiou o dia explodindo com alegria, trazendo a fantasia e cantando com poesias. Do Campo Grande à Praça da Sé, somos Axé. Do Rio Vermelho a Itapuã, somos paixão. Da Barra Ribeira, somos verão. Nas ondas desse mar, nasce o brilho de Manjá, com o dendê do acarajé e o swing do pelô. Isso sim, é o verão da bandifolia. Isso sim, é o verão da bandifolia. Bandifolia Bahia. Oferecimento Brilux. Nesse carnaval, simplifica. Tá limpo, é Brilux. Uninasal. As oportunidades não param. Colégio Acadêmico. Agora com Google for Education. Inovando o ensino.
O Band Entrevista está de volta. Hoje o assunto é mobilidade. Eu estou conversando com o Fábio Mota, secretário municipal de mobilidade. Secretário, vamos falar agora sobre carnaval. Quais são as novidades? Essa semana a prefeitura já lançou aí todo o esquema para o carnaval. Em relação à mobilidade, o que é que muda? Quais são as novidades em relação ao carnaval do ano passado para cá? Bom, são muitas novidades. Nós começamos pela questão do Expresso Carnaval, onde nós já estamos vendendo os bilhetes, tanto no Shopping Barra como no Shopping Salvador Norte. Esse serviço é o serviço pelo qual o usuário deixa o carro no shopping. Ele pode fazer isso, deixar tanto no Salvador Norte, no Salvador, como no Paralela. Paga R$12 para ir, R$12 para vir, já inclui o estacionamento. E a novidade desse ano é que todos os ônibus vão operar com ar-condicionado. Então você está agregando e melhorando o serviço para a população. Já tem sido um sucesso nos anos anteriores e esse ano a gente tem certeza que vamos transportar mais gente ainda do que o ano passado. Esses ônibus não funcionam 24 horas ou não? Começam 13 e vão até 6 da manhã. Os pontos são diferentes, são diferenciados, o local de embarque também é diferenciado e todo o serviço começa a operar desde o dia 20. E os bilhetes, para quem quiser comprar já antecipado, já consegue comprar agora? Sim, já consegue. Isso aí no Shopping Salvador, no Shopping Barra, nos estandes, lá no Shopping Paralela também, nos estandes montados pela CEMOB, que ele já consegue comprar os bilhetes. E eu perguntei sobre a frota 24 horas, porque tem uma frota, né, se eles funcionarem 24 horas, porque tem uma frota específica de algumas linhas que funcionam 24 horas. Isso, nós vamos funcionar com 2.300 ônibus, dividido em 3 módulos de horário. Esses ônibus, nós temos 400 linhas, das 400 linhas, 90 vão funcionar 24 horas. Isso evidentemente até porque o metrô só funciona até meia-noite. Então, de uma forma que nós encontramos de que as pessoas consigam ir e vir sem o metrô é através do transporte público e do ônibus. Então, nós vamos ter uma linha gratuita, que é a linha que faz o Calabá a Lapa e a Lapa ao Calabá. É muito bom a gente explicar isso para a população. As pessoas que quiserem ir para Centenário ou para a Barra e que forem, precisam necessariamente descer na estação da Lapa. Lá vão pegar o ônibus no subsolo, o ônibus sai a cada 5 minutos, vão descer na Centenário e na volta para casa também, lá na Centenário, você vai pegar esse mesmo ônibus, é a única linha que entra na Centenário, essa linha Calabá-Lapa, você vai pegar esse mesmo ônibus, vai descer na estação da Lapa e depois você vai dar sequência ou de uma linha de ônibus para a cidade ou através do metrô. Outra novidade que nos anos anteriores nós tivemos problemas com a paralisia, quando o metrô para meia-noite, principalmente o pessoal da região metropolitana, nós fizemos pesquisa, identificamos, eles ficam esperando até 4 da manhã o metrô voltar a funcionar para ir para Lauro de Freitas. Aquela clássica cena de muito chegar a hora. Pode até pegar matérias de carnavais anteriores, você vai ver lá como é que eu estou. Então esse ano, para resolver isso, nós estamos criando uma linha nova. A partir de 0 hora a gente criou uma linha, saindo da estação da Lapa, indo pela orla da cidade até o aeroporto e do aeroporto, com autorização do município de Lauro de Freitas, o ônibus vai adentrar até o município de Lauro de Freitas e fazer o contorno no retorno do novo shopping. É uma ideia que nós tivemos para que as pessoas não fiquem de 0 até 4 da manhã esperando na estação da Lapa para chegar até Lauro de Freitas. Então, nós criamos essa linha nova do sistema de transporte público da cidade de Salvador. Outro ponto polêmico que continua, se debate todo ano, é em relação à atuação dos mototáxis, dos taxistas, dos aplicativos de Uber. Na verdade, nesses últimos anos, o aplicativo de Uber começou a ter aí uma atuação muito maior. Como é que fica para esse ano? Com relação aos táxis, nós temos 16 pontos de táxi, temos 2 principais, que são os mais demandados, que é o ponto de Ondina, que será permeado por gradil, ou seja, cria-se uma via exclusiva que só entra táxi e mototáxi. E também teremos, junto com esse ponto de táxi, um ponto de mototáxi. E teremos um outro ponto também, que é o segundo mais demandado, que é o ponto da Centenário, dentro desse mesmo formato, com gradil, organizado. Da mesma forma o mototáxi. O mototáxi, nós teremos 6 pontos de mototáxi na cidade, os 2 principais também é o ponto da Ondina, como também é o ponto lá também da Centenário. Lembrando as pessoas que só o táxi e o mototáxi têm autorização para entrar no circuito e são os 2 únicos meios de transporte, junto com o Expresso Carnaval, que são os ônibus que você vai ter mais próximo do circuito. Motorista de aplicativo não pode entrar então nessas... Motorista de aplicativo, o aplicativo, a Câmara aprovou uma lei
lei essa que regulariza o serviço na cidade. E nós precisamos fazer a regulamentação. Então, nesse momento, isso, mas tinha uma previsão até de que isso acontecesse antes do Carnaval. A gente quer fazer até antes do Carnaval, que é publicar a regulamentação. Mas, mesmo que se publique a regulamentação, você não vai conseguir fazer a fiscalização antes do Carnaval. Então, a ideia, nós já definimos isso junto com a Transalvador, nós vamos ter embarque e desembarque de motoristas de aplicativo. Por exemplo, quem estiver na Centenário, ali perto do Vitória Center, vai ser a área onde você vai pegar e descer do motorista de aplicativo. Quem estiver em Ondina, o local de você pedir e descer vai ser também na frente do Monumento Clériston Andrade, naquela rua que sai aqui para Cardeal da Silva. Então nós criamos os pontos com banheiros sinalizados, com estrutura, para que você não interfira na mobilidade da cidade, porque se você vai pegar um aplicativo em qualquer lugar da cidade, você acaba impactando a mobilidade. Então esses dois pontos já foram discutidos com as plataformas de aplicativo e foram definidos esses dois lugares. Só voltando aqui ao transporte, que eu acabei esquecendo, nós temos também duas linhas especiais aí. Por exemplo, sabemos, por exemplo, que o circuito Batatinha é muito demandado pelas famílias. Então, nós temos uma linha que sai do aeroporto por toda a orla da cidade e que para ali na Praça Cairu. Esse ônibus é com ar-condicionado também, que vai permitir que as pessoas cheguem até a Praça Cairu. Da Praça Cairu, você pega o elevador Lacerda, que vai estar funcionando de graça, também em regime 24 horas, e chega até o Pelourinho. E a outra linha é uma linha que sai do Costa Azul. Essa linha vem por toda a orla também e vai também até Ondina, também levando as pessoas que estão na orla da cidade para o circuito de Ondina. Só voltando a falar um pouquinho sobre a questão dos táxis, mototáxis, porque todo ano tem aquela antiga reclamação de que os motoristas acabam negando viagens que são mais próximas. Fazer essa fiscalização, imagino que não seja fácil, mas como combater isso então? A população pode ajudar muito isso. Por quê? Todos os pontos de táxi nós temos fiscalização. Então, se você pega um táxi no ponto de táxi, você tem um fiscal lá, um agente de trânsito e transporte da CEMOB, e naquele ponto de táxi você tem também uma tabela referencial. O que é isso? Nós sabemos que nossa cidade, durante o Carnaval, ela é visitada por muito turista. E muito desses turistas não tem a noção de onde ele está e para onde ele vai o valor da tarifa. Então, a gente define ali, por exemplo, se chega em Ondina, tem um valor para o aeroporto, o valor para a Barra, o valor para a Pituba, e essa tabela é distribuída. Então, nós fazemos essa ação, que é de segurança, e temos a fiscalização. Então, se o usuário pegar o táxi no ponto estabelecido do táxi, ele não terá risco de ter corrida negada, nem de ter uma cobrança exorbitante pelo valor da corrida. Nos anos anteriores, se tiveram muita reclamação sobre isso, conseguiam levar adiante alguma relação em denúncia desse tipo? Tem diminuído muito a questão de reclamação. O ano passado nós tivemos menos reclamação, é evidente que com o advento e com a chegada dos aplicativos também a demanda do táxi caiu, mas também desde quando nós criamos o nosso WhatsApp, nosso aplicativo de denúncia, que vai estar em todos os pontos, que vai estar sendo distribuído. Isso permite que as pessoas façam esse tipo de denúncia, nem só de corrida, mas permite também que você faça a denúncia. Às vezes as pessoas esquecem objeto dentro do próprio táxi, certo? Ano passado nós devolvemos vários objetos esquecidos dentro do próprio táxi, e isso tem uma forma também de ter inibido a questão da transgressão ao regulamento de táxi, até porque isso pode acabar com a cassação do próprio alvará. É levado a sério, você abre um processo administrativo, é evidente que você ouve tanto o táxi como o mototáxi, mas você tem que ter um julgamento final, e já tivemos casos de ter cassação de alvará de táxi em função de negatória de corrida no Carnaval. Tá certo. Vamos dar mais uma pausa, vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já. Últimos dias da maior volta às aulas do Brasil no Mini Preço. Os melhores produtos a preços imbatíveis. Tudo em até 10 vezes sem juros. Caixa de tinta guache a partir de R$ 2,99. Papel sulfite Seninha por R$ 3,99. Mochila com rodinhas a partir de R$ 49,90. Vem pro Mini Preço. Olá, meus amigos, Pierre Onassis, Afrodiscípulo. Olha só, aqui na Band você assistiu o melhor programa esportivo de luta, o Mundo da Luta, com meu amigo, nosso amigo Joca Soares, tricampeão mundial. O melhor é aqui na Band, o Mundo da Luta. Vem! Quer 200 mil na conta? O Bahia da Sorte pode te ajudar. Na semana especial do Bahia da Sorte tem 200 mil reais no quarto prêmio, além de 20 mil do primeiro ao terceiro prêmio. Certificado de contribuição Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Vocês querem frevo, Mori? Está rolando a plataforma digital, onde ensina vários passos de frevo. É o Frevo Online. Bafo, né?
minha grande paixão é o frevo. Então surge a ideia do frevo online. O objetivo é ensinar 100 passos de frevo na internet, de forma gratuita. Então a partir daí é a ideia de fazer com que o mundo inteiro dance. Se é criança, se é adulto, se é a melhor idade, né? Apenas a vontade de querer dançar e movimentar seu corpo através do frevo. O frevo online é perfeito. Para quem está de fora, nossa, é uma oportunidade única você aprender os passos de frevo. Esses passos, eles são divididos em 10 módulos, cada módulo com 10 passos, que vai do passo mais básico até o nível avançado. E aí as pessoas vão usufruir da melhor maneira e esse mundo inteiro está aí para dançar frevo. Enquanto o carnaval não chega, a gente vai treinando. Band 2020, olhar de quem acredita. Para encarar um restaurante em crise, Fechou bastante, não vão embora. tem que ser Eric Jacan. E que grita aqui sou eu! Só ele pode transformar seu pesadelo em sonho. Não perca tempo, inscreva-se no site band.com.br/pesadelo na cozinha. Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o secretário de Mobilidade, Fábio Mota. Secretário, o senhor estava falando sobre essa questão do aplicativo que vai estar operando no Carnaval. É o mesmo que a população já tem aí em relação aos ônibus, ao Citamob? Sim, nós temos o Citamob que já está no cotidiano das pessoas e para o Carnaval tem uma customização diferente. Nós teremos um Citamob só para o Carnaval, que além de dar o horário dos ônibus e as previsões, ele vai orientar o usuário e vai orientar o carnavalesco para saber onde estão os pontos do táxi, onde estão as barreiras, onde estão os pontos de mototáxi. Então é um diferencial que nós vamos ter no Carnaval com o Citamob Carnaval. Mas a pessoa já pode baixar? Vai ser uma atualização automática? Sim, já pode baixar e já pode baixar nesse exato momento, ele já está disponível e você tem a opção de atualizar tanto para o Citamob normal como para o novo aplicativo só para o Carnaval. A gente falou muito aqui dos ônibus, né, do mototáxi, do táxi, mas a gente tem que falar também de equipamentos como, por exemplo, o elevador Lacerda, os planos inclinados. Como é que vão funcionar isso para o Carnaval? Bom, o plano da Liberdade, que vai funcionar gratuitamente, o elevador também, vão funcionar até 6 horas da manhã. Então, ou seja, 24 horas, todos os dois. O Gonçalves e o Pilar vão funcionar nos horários normais, não tem alteração, até porque o Pilar ele fica numa área da cidade que não tem muito atrativo de carnaval, então ele encerra normalmente às 18 horas, da mesma forma o Gonçalves está encerrando às 18 horas. Os outros funcionam 24 horas. O elevador Lacerda também? 24 horas e gratuito. É porque sempre tem essa preocupação com o elevador Lacerda nos últimos meses aí, sempre tem algum problema com uma cabine ou com outra. Como é que está a manutenção desse equipamento? Não, está tranquilo, tem 6 meses que a gente não tem problema. Na verdade as pessoas fazem confusão, porque as pessoas chegam lá e dizem, só tem 2 funcionando, mas não é que tenha problema nas cabines, as 4 estão ok. Você vai colocando as cabines do elevador Lacerda de acordo com a demanda. Não tem sentido você ter 4 cabines funcionando se você não tem uma demanda para que tenha aquelas cabines funcionando. Você acaba quebrando e dando problema. Então, mas no período deste carnaval? No período de carnaval e com a cidade tendo demanda, as 4 estão funcionando. A novidade do elevador Lacerda é que já começamos a obra para climatizar o prédio. As cabines são climatizadas, mas às vezes não dão conta, porque abre muito a porta. E o prédio ele é muito quente. Então agora, logo depois do Carnaval, a gente vai estar inaugurando a climatização do prédio do elevador do andar de baixo. Aí vai permitir que você esteja a cabine climatizada e o prédio todo climatizado. E logo depois do Carnaval também uma outra questão é o plano de mobilidade. É isso que vocês vão lançar? Sim, o plano de mobilidade é um planejamento, é um legado que essa gestão vai deixar para a Prefeitura e para os próximos anos. Ele tem um planejamento até 2049. Então lá estão todas as obras necessárias para a cidade até 2049. Não só as obras, como o local da obra deve ser feita, como o projeto da obra deve ser feita. É um plano que busca esse planejamento, você leva em consideração o crescimento demográfico, você leva em consideração a topografia da cidade. Dentro do plano de mobilidade estão lá 7 linhas do BRT, estão lá o VLT, estão lá a ponte Salvador Itaparica. É todo um planejamento de mobilidade que não tinha, que não existia na cidade. Então, a partir de janeiro de 2021, o prefeito da cidade, o secretário da cidade, quando sentarem na cadeira, já vão ter na sua mesa lá um planejamento e todas as obras
novas intervenções que precisam ser feitas de acordo com o crescimento populacional da cidade. E algumas que já foram feitas, já estão sendo feitas, também já fazem parte desse plano, é isso? Já várias. Agora, por exemplo, todas as obras do entorno do BRT já são obras do Planmob. Nós vamos estar licitando agora os viadutos da área do Iguatemi, vamos estar licitando as obras da Tancredo Neves. Todas elas são obras indicadas e estudadas pelo Planmob, pelo Plano de Mobilidade da cidade de Salvador. A obra do BRT que a gente vê, né, com mais frequência, porque está dentro ali de uma área em que todo mundo circula a todo momento, como é que estão o andamento dessas obras? Estão cumprindo o cronograma? Quando a gente pode pelo menos ver que aquela região ali não esteja tão conturbada por conta das obras? Nós já há cerca de 60 dias já liberamos 2 viadutos, o Complexo João Gilberto, que fica ali na área do Iguatemi. Agora, antes do Carnaval, entre o dia 24, na verdade, durante o Carnaval, a gente pretende liberar o elevado que fica na frente do CEPRED, tanto que a gente acabou de fazer a alteração lá, mudamos ponto de ônibus, os ônibus estão passando pela via marginal, foi para dar celeridade para fazer a conclusão daquele viaduto. E nós temos um cronograma de até 30 de novembro de 2020 entregar todo o trecho 1, que é o trecho que sai do Iguatemi e vai até o Parque da Cidade. Falta fazer ali o viaduto, que já acabou, começou agora na Praça Newton Rick. Nós temos um viaduto que faz a integração do metrô com o BRT, está sendo construído agora, e a conclusão dos 2 elevados, que é o elevado do CEPRED e o outro elevado lá da frente da antiga Escola Teresa de Lisieux, que também estão bem avançados. Eu posso dizer para você que hoje a gente tem mais de 60% das obras já realizadas dessa linha 1 do BRT. A linha 2, nós estamos em processo licitatório, já abrimos as propostas de preço e estamos fechando de técnica. Eu acho que no final do Carnaval a gente já deve divulgar o vencedor e dar o início das obras da linha 2, que do trecho 2, que vai sair do Iguatemi e vai até a estação da Lapa. Agora, o trecho 3 sai do Parque da Cidade e até o Posto dos Namorados. Agora, só para as pessoas entenderem melhor, porque a gente está vendo toda aquela obra ali, aquela grandiosidade daquela obra, quando ela ficar pronta, para entender que as linhas de ônibus tradicionais vão continuar passando por ali, não? Não, nós vamos ter o sistema de BRT, que são ônibus confortáveis, com ar-condicionado, embarque imediato, no mesmo sistema do metrô. Os ônibus vão alimentar, mas vamos ter muito menos ônibus que o que a gente tem hoje. Então você vai ter as alimentação dos bairros, Vale das Pedrinhas, Alto da Santa Cruz. Você vai ter os ônibus que vão trazer a população para fazer a integração no BRT, como hoje a gente faz com os ônibus com relação ao metrô. Hoje nós temos todas as linhas de ônibus da cidade integradas com o metrô. Essa linha do BRT, que na cabeça das pessoas, quando fala em BRT, só leva aquilo ali. Na verdade, nós temos 7 linhas de BRT projetadas na cidade. Nós temos uma rede de sistema de transporte público da cidade de Salvador. Rede essa que permite hoje, por exemplo, a pessoa que está lá em Paripe nos vendo, ele sai de Paripe, pega o metrô na estação da Lapa, da estação da Lapa ele vai até o aeroporto, do aeroporto ele pega outro ônibus e consegue chegar em Vilas do Atlântico com a única tarifa. Nós temos a integração mais barata do país. Com R$4 você consegue pegar 2 ônibus, ou ônibus, um metrô e outro ônibus. Tudo isso foi feito pensando nessa rede, dentro do planejamento do plano de mobilidade. Então, o BRT vai estar inserido nesse contexto. Não será mais um modal, mas será um modal dentro da rede. Então, o usuário vai ter essa mesma integração, com o mesmo valor da tarifa para andar no BRT, no ônibus e no metrô. E isso, sem dúvida, vai significar também um desafogamento do trânsito naquela região ali. Naquela região, a obra do BRT naquela região, ele é calcado num tripé, por exemplo. Ele vai resolver um problema crônico. Quantas matérias você não já fez de alagamento e continua fazendo ali? Com certeza. Então, você vai melhorar a macro e a microdrenagem, vai permitir que se solucione de uma vez por toda a questão dos alagamentos em toda a região. Você vai resolver a questão da mobilidade, porque você não vai ter sinaleiras, você vai sair do Iguatemi até o entroncamento ali da Vasco da Gama sem nenhuma sinaleira, certo? Você não vai ter sinaleira, então você vai melhorar a mobilidade, você vai fazer isso mais rápido. E vai trazer qualidade ao serviço de transporte público da cidade, porque são ônibus melhores, mais rápidos. Você vai sair, por exemplo, da Lapa e chegar na Praça Newton Rick, no metrô, em 16 minutos. Certo? Da mesma forma, você vai fazer isso de carro, porque o segundo trecho, por exemplo, só para adiantar, as obras começam exatamente pelo entroncamento entre a Garibaldi e a Vasco da Gama, pelo complexo de viaduto que vai permitir que você tire todas aquelas sinaleiras que tem hoje ali na antiga Coca-Cola. Secretário, obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Agradeço a disposição de vocês.
O Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se ver na segunda-feira. Até lá.